Olá, gente! Sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Entre Mente e Corpo. Eu sou Ezequiel Viana, psicólogo corporal, e vamos dar início com força total a mais esse episódio. Hoje, à minha frente, estou aqui com um profissional, com um professor que é reconhecido no cenário das terapias, mais especificamente das psicoterapias corporais. Ele tem percorrido o Brasil e diversos outros países do mundo, divulgando seus conhecimentos e suas técnicas psicoterapêuticas, que, por sinal, ele tem sistematizado em uma metodologia própria de trabalho, que ele denominou de liberação somática muscular. E dessa forma, ele tem contribuído significativamente com a jornada profissional de vários terapeutas, de milhares de terapeutas nesse mundo. Inclusive eu fui um deles. Então, com vocês, sem mais delongas, professor Rafael Hakim. Seja bem-vindo, professor. Obrigado aí pelo convite. Tamo junto aí. Muito obrigado também por ter aceitado. Gente, para quem deseja conhecer mais o professor Rafael, ele é graduado em quiropraxia pelo Instituto Brasileiro de Quiropraxia, IBRAQ. Tem formação em medicina chinesa pela Associação Brasileira de Acupuntura, ABA. Formação em terapia haitiana e técnicas biopsicocorporais pelo Centro de Treinamento Holístico, CTH, em Porto Alegre, né? Isso. Facilitador de grupos de movimentos da Sociedade Brasileira de Bioenergética, SOBAB, certificado em massagem tailandesa, formação em bioenergética com Ralph Viana. Esse é o mini currículo do professor Rafael. Você vê que tem vários conhecimentos de várias áreas, mas ele conseguiu unir, né, em torno de um eixo central, que é a metodologia dele da liberação somática muscular. Isso é incrível, é genial. Mas eu trouxe também o mini currículo do professor Rafael, sobretudo para avisar, para informar, que tudo que a gente vai comentar hoje aqui está baseado, está amparado nesses cursos e formações que você fez, né? Sobretudo aqueles ligados à psicoterapia corporal, que vai ser o nosso maior foco aqui hoje, tá certo? Podemos começar, professor Rafael? Podemos. Então, Bora vamos lá. Vamos falar de um tema bem diferente, Rafael. Sobre como bloqueios, sintomas, doenças físicas acabam apontando para questões emocionais. Eu vejo que você tem muita maestria nesse sentido, de relacionar aquilo que é físico ao emocional, ao mental. Aliás, o próprio George Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna, ele fala que por trás de toda doença física existem conflitos emocionais infantis não resolvidos. E o próprio Reich, que é o pai da psicologia corporal, ele que foi discípulo de Freud, né, por um tempo, e que você tem muitos conhecimentos também, ele fala que o corpo, pelo menos é atribuída a ele essa frase, né? O corpo é o inconsciente visível. O que ele queria dizer com isso? Que no nosso corpo estão gravados, estão registrados os dados da nossa história, das nossas experiências emocionais, dos nossos traumas, né? E muitas vezes através de sintomas, de doenças, de uma postura corporal específica, de uma respiração inibida e principalmente através de padrão de tensão muscular físico ou enrijecimento, né? E baseado nisso, professor Rafael, agora eu passo a palavra para você. Agora você que vai conduzir. Eu queria que a gente explorasse cada segmento do corpo, destacando desde o segmento ocular até o segmento pélvico, destacando os principais bloqueios para que a gente possa saber identificar, tanto em nós ou no nosso paciente, né? Para quem é terapeuta, apontar caminhos, recursos, estratégias, ferramentas terapêuticas que são capazes de liberar ou pelo menos flexibilizar esses bloqueios que ficaram, né, ao longo da nossa história de vida, e esses possíveis caminhos de restauração, de equilíbrio bioenergético para a gente possa alcançar, né, ou pelo menos tentar alcançar esse equilíbrio da nossa saúde, que é tão importante. E é isso. Podemos começar? Sim. Então a gente vai nesse caminho do segmento ocular até o segmento pélvico, com o devido tempo, e a gente pode começar pelo segmento ocular. Podemos? Sim, sim. O que é que a gente pode extrair de mais importante, professor Rafael, do segmento ocular? Para dar uma introdução, assim, também um pouco, né? Essa questão das marcas que estão no nosso corpo, né? Dessas questões emocionais que a gente vai vivendo, como você disse, né? Que é justamente isso. A gente, muitas vezes, algo está travado na nossa vida, né? E a gente não correlaciona isso com como está nosso corpo, né? Então, é uma questão financeira, uma questão de um relacionamento ou várias questões envolvidas, né? A gente acaba não correlacionando com padrões de tensão ou colapso energético no nosso corpo, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre trago também, acho muito importante, e aprender, né, a perceber isso também.
essas questões desses desequilíbrios que estão ali demonstrados pelo corpo, né? E na vida da pessoa, consequentemente, né? É que é isso. Muitas vezes a gente não não faz essa correlação, né? Algo que está travado na nossa vida também está, de alguma maneira, bloqueado no nosso corpo, né? E agora falando um pouco mais aí Só um minutinho, professor Sim. Rafael. Isso de uma abordagem que contempla corpo, mente e energia de forma integrada, não é Sim, isso? exatamente. É importante Porque ter isso essa é o que o abordagem. Reich começou a trazer também, né? Começou a trazer essa questão de olhar o ser humano de maneira holística, vamos dizer assim, né? Sim. Não existia, vamos dizer, esse termo, mas ele já estava fazendo isso de alguma maneira, né? Olhando ali, analisando as manias da pessoa, né? Os tiques, as manias, as tensões musculares, né? Então ele foi revolucionando aquele processo da psicanálise clássica e foi trazendo isso. E, claro, a questão social também, né? Onde essa pessoa vive, como é a família dessa pessoa, né? Qual é a sociedade, qual é a cultura que a pessoa vive, porque a gente é moldado por isso Sim. também, né? Perfeito. Então, tudo isso, né? Vamos seguir? Vamos. Segmento ocular, que é o primeiro segmento do nosso corpo. Quais são as emoções que estão relacionadas? Quais são, às vezes, as fases da vida que esses bloqueios fazem relação, né? Os possíveis caminhos de liberação para trauma somatizado nesse segmento. Pode começar. O segmento ocular, ele tá muito ligado às questões que a gente absorve da fase intrauterina, né? Então, desde quando a gente é um feto ali, né? Na barriga, no ventre da nossa mãe, né? Isso é uma coisa que o Reich também, ele começou a dar muita importância para isso, porque é isso, Freud, a psicanálise clássica, eles não olhavam para essa fase, né? E o Reich foi um dos primeiros que começou a olhar isso também. Olhar isso, a importância das emoções que a mãe ali vivencia, né? Nessa fase do desenvolvimento e como que isso vai passando para o feto, né? E basicamente ali, né? Existem muitas emoções bloqueadas em todos os segmentos e isso é uma coisa que quando a gente estuda de uma maneira cartesiana, mas quando a gente vai ver na prática, tá tudo junto, né? Todos os bloqueios ali, de alguma maneira, eles se retroalimentam também, né? Inicia e depois eles se retroalimentam, né? Mas basicamente uma questão de um medo de sobrevivência, né? Tá. Porque muitas vezes naquele útero daquela mulher pode estar inscrito também uma informação, né? Uma informação emocional. E o feto absorve isso, né? Então, esse segmento ocular é o primeiro que ele vai sendo desenvolvido ali, né? Formado na fase intrauterina. Então, tem muito a ver com essa questão de uma aceitação também, de ser aceito, né? Naquele mundo. De como que eu vou enxergar a mim mesmo e enxergar o mundo, né? Como que eu vou conseguir ter essa percepção, né? Perfeito. Autopercepção e a percepção ao redor também, né? Do mundo ao redor, assim. Então, isso inicia muito nessa fase intrauterina, então tem essas questões de medo ligada a isso, né? E a gente pode trabalhar muito com várias metodologias, né? Mas eu gosto de trabalhar muito com iniciando, né, o trabalho com a vegetoterapia caracteroanalítica, né, que de alguma maneira assim é um pouco até mais sutil, mas também consegue acessar campos profundos, né, os campos emocionais da pessoa, né. E aí eu fui também percebendo que em todos os segmentos existem isso, né, mas existe essa correlação com os canais energéticos da medicina chinesa, né? E outros saberes orientais também, né? Então eu vou ligando muito com esses saberes orientais, porque eu já tenho uma ligação assim com isso, né? Muito antes de eu estudar medicina chinesa, eu já fazia arte marcial, então já, de alguma maneira, aquilo já estava no meu campo, vamos dizer assim, né? Que eu já buscava esse tipo de conhecimento. E aí, claro, com as formações em medicina chinesa, né? Aí eu fui realmente aprofundando e depois que eu fui fazer as formações de terapia haitiana, aí eu fui percebendo, né? As correlações, por exemplo, canal do fígado, né? A medicina chinesa mesmo diz, né? O fígado
Você pode analisar ali como que está o movimento da madeira no corpo da pessoa, né? Através dos olhos. Então, esses canais que passam por ali também. Então, da mesma maneira que a gente pode fazer uma análise, a gente também pode fazer uma intervenção, né? Nos pontos ali, né? Nos pontos extras, nos pontos dos canais, né? Dos canais energéticos de fígado, de vesícula biliar, por exemplo, né? Então, eu vou unindo várias metodologias, né? Então, e é justamente isso que é a liberação muscular somática, né? Ou liberação somática. E esse outro curso também que eu criei, que é a Dinâmica Corporal Integrativa, que esse é o que inicia online, tem 7 aulas online e depois, em algum momento, eu vou conseguir também transformar isso também num presencial, assim, né? Numa imersão, assim, presencial de 3 dias também, para quem já fez essas 7 aulas online, né? Que aí é mais enfocado na vegetoterapia também, né? Sim. Que aí a gente estuda também a caracterologia, né? Porque daí ligando os padrões de comportamento, os padrões da personalidade da pessoa com os bloqueios, né? Perfeito. Os bloqueios ali em cada segmento, né? Então eu gosto de fazer um mix assim também. Não é eu trabalho com uma, mas eu gosto de iniciar muito com a vegetoterapia, né? Com a vegetoterapia porque inicia de uma maneira mais sutil, vamos dizer assim, mas também é isso, consegue já acessar campos muito profundos das questões emocionais, assim, né? Perfeito, professor Hakim. A gente está falando do segmento ocular, já abordou várias interfaces, né, da associação com a fase de vida intrauterina, né? Sim. Essa relação também com a medicina chinesa. Como a gente pode identificar se a gente tem algum nível, ou o nosso paciente tem um bloqueio ocular? Lembrando só que o segmento ocular, você pode falar também, né? Envolve os olhos, os ouvidos, o cérebro, né? Sempre todo segmento no nosso corpo ele é um nível, um anel, né? Então ele inclui tanto a parte anterior quanto a parte posterior também, Entendi. né? Então é como se fosse realmente essa faixa, né? Então a gente pode perceber isso por tensões na base do crânio, né? Por tensões até na base da orelha, na ligação com o segmento oral, que vai ser o próximo que a gente vai falar, né? Por padrões energéticos que de alguma maneira a gente consegue perceber nos olhos das pessoas também, né? Aquele brilho ou a falta do brilho nos olhos, né? Então, tensões que ficam acumuladas nessa região também, né? Então, claro, quando a gente toca, a gente já percebe as tensões também. Mas quando a gente vai pegando mais experiência, a gente vai percebendo algumas coisas até da leitura caracterial. O que é essa leitura caracterial? É aquela leitura corporal que a gente faz aliada, né, ao que a pessoa traz das queixas da vida dela, né? Emoções que a pessoa sente, padrões de comportamento que muitas vezes ela não percebe, né, de onde vem, ela não sabe a origem, a raiz disso, né? Sim. Ela sabe de alguma maneira trazer ideias difusas, né? Quando a pessoa ainda está muito bloqueada na sua percepção de si mesmo e da percepção de mundo, né? Porque muitas vezes em terapia a pessoa faz o quê? Não, porque daí tal pessoa fez isso e aquilo, e na verdade a gente, como terapeuta, a gente vai percebendo que aquilo é a percepção da pessoa, né? Então, é como ela percebeu uma determinada situação, como ela reagiu àquilo, né? Então, é como aquilo que eu trago no curso, né? Não importa o que acontece, mas sim como você reage, né? Então, é sempre a interpretação feita de algo também, né? Como que a pessoa fez a interpretação das experiências emocionais Perfeito. traumáticas que ela vivenciou e, obviamente, as interpretações que ela faz das situações da vida dela hoje em dia também, né? Então tem isso que a pessoa traz verbalmente, a parte analítica da terapia, né? Tem a leitura caracterial que a gente faz, né? Energética e caracterial, né? Desse segmento. E aí, quando a gente já toca, também a gente consegue perceber essas tensões, como que a pessoa reage também, né, aos estímulos que a gente faz. Os actings da vegetoterapia, as intervenções em determinados pontos energéticos, né?
ali no segmento. Então, como por exemplo, Taiyang ou Jintang, né? Que é o centro, esse ponto central aqui. Então, a gente vai percebendo também, quando a gente toca nos canais energéticos, como que tá aquele canal energético no corpo da pessoa, né? Muito interessante, professor. Especialmente do ponto de vista, essa sua fala final, de que uma psicoterapia mais corporal, ela tem esse privilégio de a gente atuar tanto numa base analítica, né, escutando a história de vida da pessoa, Exatamente. trabalhando essa questão, esse padrão emocional da pessoa, mas também no nível corporal, somático, né? Ou seja, não deixa nenhuma dimensão da pessoa de lado, negligencia, né? Mas busca integrar todas as dimensões da pessoa para aumentar a chance de cura, de tratamento das suas queixas, não é isso? Exatamente. Então, isso muito, essa questão de como eu falei, né, do que o Reich revolucionou a psicanálise é justamente por isso, porque ele foi trazendo, primeiramente, esses desafios para dentro do processo psicanalítico. Antes de tocar na pessoa, né, ele foi trazendo determinados desafios para o processo psicanalítico, né? Então, ele foi imaginando assim, como que a pessoa vai reagir se ela me imaginar como um membro da família dela. Então é como, vamos dizer assim, uma forma rudimentar do psicodrama, Tá. né? Claro, né, que não tinha esse nome, né? O psicodrama foi criado pelo Moreno, mas assim, o Reich, de alguma maneira, a gente pode imaginar que ele pensou assim, cara, e se eu, né? Primeiro de tudo, né? Tirar a pessoa do divã, eu vou olhar essa pessoa, porque a psicanálise clássica não olhava, né? Só ficava naquele nível racional. Claro que acedia lá alguns campos inconscientes, mas aquilo era muito limitado, né? Porque Sim. o analista, o terapeuta, ele não olhava a pessoa, né? Ele não estava de frente. Então a primeira coisa que o Reich fez foi virar o divã e poder olhar a pessoa, né? Poder olhar isso, os tiques, as manias, como que a pessoa reage a uma intervenção analítica minha também, né? Então, antes de tocar, ele começou a trazer esses desafios, né? Então, você está trazendo determinado conflito, por exemplo, né? Agora, imagina, então, que eu sou essa pessoa. E aí, aquilo já fazia com que esse campo emocional da pessoa já se transformasse também, né? Entendi. Então, depois que daí ele começou a aí analisar o caráter, né? Essa questão da análise do caráter é isso, né? A leitura corporal, a análise da história de vida da pessoa, né? Como é a vida da sua mãe, do seu pai, qual é o ambiente em que você vive, né? Sim. Então, a análise do caráter é isso tudo também, né? É a análise da pessoa como um todo também, né? Então, é o corpo, é a história de vida da pessoa, é a cultura que a pessoa está inserida, né? Porque o Reich, ele sempre trouxe muito essa questão da cultura também. Tanto que ele estudou antropologia, né? Não formalmente, mas ele estudou antropologia até para poder, de alguma maneira, ali ir além de certos conceitos Sim. que estavam ali cristalizados na psicanálise clássica, né? Vamos dizer assim. Então, gente, a gente abordou agora o segmento ocular. Vimos que tem uma relação com a fase de desenvolvimento lá da fase intrauterina, mas é claro que também não se resume a só isso, mas é um Sim. importante marcador. Vimos como padrões de tensão muscular nesse segmento, que envolve os olhos, os ouvidos, as orelhas, né, o cérebro, essa testa, Exatamente. né, estão falando de alguma forma dessas experiências emocionais que ele falou e a importância de integrar metodologias analíticas, corporais, para trabalhar esses bloqueios que ficaram cristalizados. Vamos agora para o segmento oral, né, que envolve a boca, a mandíbula, a TM. O que a gente pode extrair de melhor desse segmento agora? E envolve também a parte anterior da cervical, porque tem muita ligação, né? Com o trabalho eu fui percebendo essa ligação que existe, né? Porque é isso, tá tudo conectado, mas a gente vai percebendo que uns ali também, quando a gente vai trabalhando, porque a questão da oralidade, claro, tem a questão do o que a gente absorve, mas o que a gente expressa através disso também, né? E aí se liga muito com a parte cervical anterior, né? Então, segmento oral, cervical anterior, né? Que é a garganta, que é a fonação, né? E aí liga com o diafragma também, né? Então é aquilo que eu disse, né? A gente vai falando de um, mas a gente vai fazendo a correlação com os outros também. Perfeito. Né? Porque daí de onde vem a voz da pessoa, de onde vem a expressão? Vem do diafragma, né? E como é que está esse diafragma? Como é que está essa energia dessa parte do corpo também para poder
por exemplo, expressar, colocar a voz no mundo, né? Mas agora do segmento oral, ele vem, ele é muito conectado ali com a questão da fase da amamentação, né? Sim. Como que a pessoa vivenciou essa fase, né, do desenvolvimento ali, né? E aí, mais uma vez, existe a ligação do ocular com o oral, pela proximidade das fases de desenvolvimento também, né? Então, eu costumo dizer também que nessa fase da amamentação e fase que o ocular também está se desenvolvendo, né? Porque continua o desenvolvimento, né? Do foco principalmente, né? Porque quando a mãe ali está amamentando o bebê, tem essa questão de estar focada na criança, conectada com a criança. Então a criança olha, né? O bebê olha o bico do seio e olha para o olho da mãe, volta para o bico do seio, volta para o olho da mãe. Tanto que na Vegeta é justamente isso que a gente faz, né? A gente vai buscando trabalhar nessa fase que de alguma maneira teve algum corte. Sim. Né? Vamos dizer assim, alguma questão que aconteceu ali que foi um corte. Mas é isso daí desenvolve o foco da pessoa também, né? Então, o foco na vida, a questão de ser objetivo também, né? Eu vou começar um projeto e vou terminar esse projeto, né? E muitas vezes na nossa vida, quando a gente ainda não é consciente dessas coisas, pô, por que que eu começo uma coisa e tenho dificuldade de terminar? Daí eu começo outra, né? Mesmo que elas tenham correlações, eu não consigo terminar. Ou às vezes a pessoa vai para outra coisa completamente diferente, né? Então eu fui muito assim, né, na minha adolescência, porque eu comecei um monte de coisa, porque eu fui um monte de coisa. Eu estudei questão de, por exemplo, naquela época fazer site em HTML, e depois eu fui para informática, e depois não, agora eu quero outra coisa, totalmente diferente. Eu fui para arqueologia, então olha, né? Então a gente fica meio perdido, Sim. né? Então é isso, essa falta de foco, falta de um objetivo mesmo. E tanto foco fisiológico quanto foco do objetivo naquilo na vida, né? Então Sim. a gente percebe que a pessoa fica meio perdida, assim, ela não consegue finalizar, né? Que é o foco, eu vou sair daqui e vou até ali, né? Quando um estudo, por exemplo, né? Eu vou sair daqui onde eu não sei, ou sei muito pouco de um assunto, e quando eu chegar lá e ser graduado, eu vou saber um pouquinho mais, né? Vamos dizer assim. Mas é a formação, é o início da formação do ego da pessoa também, né? Porque na fase intrauterina e quando a pessoa nasce também, tá muito ligada, tá muito conectada com a mãe. Não existe ego nessa criança, não existe aquele psiquismo desenvolvido, né? Então o que que acontece? Ali na amamentação também vai havendo essa diferenciação, essa formação do ego daquele bebê, né? Ele vai se percebendo aos poucos, né, muito gradualmente, que existe um eu e existe um outro, né? Então isso é da amamentação também. Então, muitas vezes essa dificuldade da pessoa de se posicionar no mundo também vem disso daí. Então, claro, a gente, aquelas questões mais conhecidas dos vícios orais, né? Da bebida, do cigarro, né? Dos outros vícios que não são diretamente orais, mas estão ligados à oralidade, né? Que é o consumismo, por exemplo, né? A pessoa quer preencher um vazio. Porque é sempre essa questão do vazio, né? É um vazio que a pessoa sente de alguma maneira até hoje, né? E aquele vazio, ela vem daquilo que faltou de alguma maneira dessa conexão emocional e física com a mãe, né? Então, claro, pode ter faltado ali o leite, né? Mas também a conexão física com a mãe. Então é um vazio que a pessoa de alguma maneira tenta preencher, né? Vocês perceberam, gente, como é profundo isso, essa ligação de padrões emocionais, seja de foco, de dependência ou de vícios, conectados a uma fase da vida, especialmente aquela mais primordial ali da amamentação, de 0 a 2 anos mais ou menos, né? Exatamente. Então isso é muito Que é o ideal, né? O ideal seria ali até os 2 anos, né? Sim.
Perfeito. Vamos avançando que a gente ainda tem muita coisa para conversar. Sim. Segmento cervical. Esse eu gosto muito, porque tem uma simbologia muito interessante, né? Por exemplo, ele fica como uma ponte entre aquilo que é mental e emocional. Fala daquilo que a gente Exatamente. contém, né, professor Hakim? E essa parte anterior é como eu disse, faz essa correlação com a oralidade, com a expressão, com colocar a voz no mundo. E a parte posterior, ela pega também ali as correlações, faz essas correlações com o segmento ocular, né? Com as questões ali dos bloqueios do segmento ocular na nuca, né? E também as questões do segmento torácico, né? Porque daí já vai também entrando ali nos trapézios, na parte das costas, né? Então já vai fazendo essa correlação com as questões de controle, de alguma maneira também, né? Controle é aquela questão que eu digo também, aquela regiãozinha, né? Do controle e da paranoia, né? Então a paranoia vem de onde? A paranoia vem de uma percepção de mundo alterada. A percepção de que todos, de alguma maneira, né? Existem vários tipos de paranoia, mas uma das paranoias é o quê? As pessoas estão contra mim. Sim. Então a pessoa fica num estado de alerta, né? Então esse estado de alerta é justamente isso. A pessoa que está sempre com os ombros levantados, né? Sim. Tá sempre nesse estado de alerta, por quê? Porque daí a paranoia, o bloqueio, que acaba puxando. Né, os trapézios para cima e a pessoa está constantemente num estado de alerta, de alarme, né? Então, olha a ligação também, né? Perfeito. Ligação do segmento ocular que a pessoa vivenciou lá, né? Um medo, alguma coisa de, opa, né? Eu tenho que me segurar aqui, né? Para poder continuar nesse ambiente, né? E depois isso também, de alguma maneira, retroalimenta, né? Essas questões de estar em estado de alerta, de alarme, né? De querer tudo sob controle estrito, Sim. né? Então é isso, né? Pessoas que têm essa rigidez na cervical têm muito essa questão do controle. Quero tudo sob controle, né? Então pessoas que desenvolvem muito essa questão do torcicolo, das degenerações da coluna vertebral ali na cervical, né? Então, os bicos de papagaio, né? Por exemplo, hérnia de disco, Sim. né? Então, todas essas questões de degenerações na também coluna... na garganta, né? Exatamente. Então, daí é isso, a questão da expressão e aqui também a parte posterior, mais ligada à coluna, né? Então, essas correlações que existem, essa de estar sempre nesse estado de alerta, de controle excessivo, né? Também. Então a gente pode fazer essa E correlação. o que seria a gente sair dessa fase, desse comportamento de controle? Qual seria o contrário disso na vida? É justamente isso, trabalhar nessas tensões onde essas energias estão bloqueadas, porque aí também isso vai trazer insights para a pessoa dentro do processo terapêutico dela, né? Porque aí justamente a pessoa vai perceber questões ali dentro do processo terapêutico dela, né? E a gente vai conseguindo flexibilizar isso, tanto com exercícios, né? Então, exercícios de mover o pescoço, aquele, por exemplo, da bioenergética, de dizer não, né? Porque, olha, tá trabalhando a expressão, tá trabalhando os limites e tá flexibilizando ali, auxiliando a flexibilizar aquilo. E aí também tem esses pontos, né? Justamente esses pontos da região, do controle, da paranoia. Ver a emoção que está somatizada ali, né? Perceber a emoção que está somatizada ali quando a gente faz uma pressão naquele canal também, né? Sim. Nos canais energéticos que passam por ali, né? Professor Que é Hakim, canal de vesícula, que é canal de bexiga, por exemplo. Né? sim, sempre relembrando, a gente está abordando de forma segmentada, né, os segmentos do corpo, mas existe uma integração profunda entre eles, Exato. né, claro. Mas assim, professor Hakim, antes da gente entrar para o segmento torácico já, você poderia dar um pouco mais de detalhes como é que as pessoas às vezes sentem a metodologia, como é que eles sentem as técnicas quando abordada no segmento cervical, no oral, no ocular, como é que é esse processo? Porque às vezes costuma ter dor, às vezes pode vir uma memória específica, né? Sim, sim. Então, por exemplo, quando a gente inicia ali no segmento ocular, né? O acting mais básico lá, a gente leva novamente a pessoa né, à fase intrauterina. Então, tem gente que, assim, sente relativamente tranquilo, né? Ah, não, nossa, que maravilha, né? Quando a gente faz, né, a concha na pessoa, nossa, que maravilha. Queria dormir aqui, queria ficar aqui, né? Só que tem gente que a gente percebe que não. É. Que a pessoa quer sair daquilo e o corpo começa a manifestar espasmos. E esses espasmos, né, é justamente aquilo
que ficou gravado ali embriologicamente na pessoa. Né? Perfeito. Porque a gente tem que lembrar que é isso, o feto estava em formação. Então, todas aquelas emoções vão afetando também embriologicamente, né? Então, pode vir um medo, pode vir essa sensação de não ser quisto ali, por exemplo, né? Vamos dizer assim também, né? E aí, no segmento oral, a pessoa percebe aquelas tensões, percebe essa questão de um vazio também, né? Então, vem essas emoções à tona, né? E na questão da cervical, da ligação com o segmento ocular, então pode vir um medo, pode vir esse medo também de perder o controle, Tá. né? De achar que tem o controle de algo também, né? Porque muitas vezes na nossa vida a gente não tem esse controle, nem é um controle excessivo que a gente tenta manifestar. Sim. Né? Perfeito. Muito boa essa explanação, esse aspecto mais experiencial, vivencial, com a prática, com a técnica, né? E segmento torácico? O que a gente pode aí extrair do segmento torácico? Então aí também a ligação, né? Do cervical anterior e do cervical posterior com o torácico, né? Então, controle, alerta, o alarme, né? Essa questão de alarme vai deixando a pessoa em alarme também e vai tensionando o torácico, né? Tanto na parte anterior quanto na parte posterior. Sim. Mas tem muita ligação com a identidade da pessoa também. Sim. Né? Então, a identidade aí já começa também... Aí já começa a entrar mais também, né? Mais profundamente nesse campo familiar. Né? Como que a pessoa foi moldada pela família, pela sociedade, né? Pela cultura em que ela vive também, né? Como que ela foi moldada a ser quem ela é, né? Ou a deixar de ser quem ela é, também. Entendi. De alguma maneira, né? Então essas questões identitárias, né? Tanto que quando a gente diz eu, né? A gente aponta para cá, a gente aponta para o externo, a gente aponta para o timo. Né? Que é aquela glândula, né? Que é muito responsável pela todas as questões imunológicas do nosso corpo, né? Que dizem, né, que vai diminuindo, né? Que quando a gente é criança, ela, em relação ao corpo, em relação ao tamanho do corpo, ela é muito grande. E depois ela fica do mesmo tamanho e o corpo vai se desenvolvendo, então ela vai ficando menor. Sim. Né? Então, essa questão imunitária, né? E uma questão imunitária é uma questão de identidade, né? Porque quando eu deixo elementos do mundo externo perturbarem o meu equilíbrio energético, o que está acontecendo? Né? Então, a gente pode fazer essa correlação, que é a identidade da pessoa que não está enraizada. Né? Sensacional. Suplantada, assim, de alguma maneira. Né? E aí vem vírus, bactéria, então daí... Né? Então, a gente vai fazendo essa ligação também com o sistema imunológico. Mas essa questão da identidade da pessoa, né? Respiração, expressão contida, né? Tanto que daí na bioenergética a gente faz o quê? A gente bota a pessoa, né, naquela postura de abertura de tórax, né? Sim. Abrir o tórax. Primeiro de tudo, vamos respirar. Vamos só respirar. E aquilo ali já faz com que essas emoções que estão ali de alguma maneira presas também venham à tona. Né? E aí a gente vai percebendo também pela forma corporal da pessoa, como que a pessoa é, né? Se fica mais contida, né? Como que a gente vai fazendo essa leitura também, né? Se é uma pessoa que fica mais contida, né? Também. Por quê? Porque daí a gente já tá percebendo que os trapézios estão tensionados, que os ombros estão tensionados, que eu tô fechando o centro da identidade, né? Que eu tô fechando o meu centro da identidade. Minha conexão, minha identidade ali, o que eu mostro pro mundo. A capacidade que eu tenho de me mostrar para o mundo também, né? E além da questão da identidade, que é riquíssima, também tem a questão da afetividade, não é isso? Exatamente. Porque é o coração, o pulmão, esses órgãos de conexão com o meio externo, né? Então, o pulmão ali, né? Pelo ar que a gente troca com o meio externo, né? E o coração, que é justamente isso, essa questão da afetividade, a relação, a conexão com o outro, né? Então, o quanto eu abro o meu coração, né? Sim. A vivenciar essa afetividade ou não também, né? Perfeito. Como que é a caixa torácica da pessoa? Então, justamente é isso. É uma caixa torácica mais aberta ou é uma caixa torácica mais fechada? Sim. Né? Mais tensionada também, né?
Porque da história de vida da pessoa, o que ela teve que fazer? Teve que ali, de alguma maneira, tudo inconsciente isso, né? Sim. Fechar a caixa torácica para, de uma maneira inconsciente, buscar proteger, né? Proteger o órgão de conexão com o mundo exterior, né? Que é o pulmão, né? Quando a gente absorve o ar, né? E o coração também, que é essa troca energética emocional, né? Afetividade, justamente como você trouxe. E quando se trabalha essa região aqui, às vezes é comum, né? De às vezes vir essas sensações que estavam guardadas, esses sentimentos, né? Essas emoções. Exato. Abrir o Choro peito. contido também, porque daí é a ligação da expressão contida, né? Sim. Do cervical anterior com o torácico também, né? Perfeito. Abordamos o segmento torácico, agora vamos pro quarto segmento, né? Quinto segmento diafragmático. Diafragmático, o que a gente pode explorar desse segmento? Então, aí existe, né? Então, mais uma vez, essa correlação, né? Que existe com o cervical, tanto anterior quanto posterior, né? A questão da expressão, da fonação, né? De onde vem a voz? A voz, ela não sai diretamente da garganta, ela vem do fundo do diafragma, né? Então, por exemplo, quem é cantor, né? Quem faz essa questão de orador, para muitas pessoas percebe isso, que a nossa voz, ela vem justamente do diafragma, né? Sim. E aí essa correlação também, porque existem esses diafragmas no nosso corpo, né? O diafragma cervical, diafragmático mesmo, e o diafragma pélvico também. Sim. Então, justamente o diafragma é essa divisão, onde faz essa divisão de uma parte mais consciente, né? Então, a gente, por exemplo, a respiração é um processo inconsciente, mas a gente também pode controlar ela, né? Então, acessar estados ampliados também de consciência através da respiração. A gente consegue fazer isso, né? Tanto que nos cursos, nos treinamentos, eu também faço isso. Eu falo, né? O mantra do final de semana, o mantra desses 3 dias vai ser respirar, né? Eu vou trazer sempre, respira e solta, porque a gente está ampliando essa capacidade respiratória. Então, tá trabalhando isso, né? Trabalhando o tórax, está trabalhando o diafragma. E o diafragma, então, mais uma vez, identidade também, mas já começa a ser aquela primeira fronteira das questões mais inconscientes da pessoa. Tá. Né? Então, aí também vai sendo ligado com o abdômen, né? Por proximidade, e com o pélvico, como eu disse, por ser diafragmas, né? Então, questões ali, medos inconscientes, desequilíbrios energéticos nas vísceras, nos órgãos, a gente já começa a perceber no diafragma. Raiva, né? Raiva contida. Então, muita raiva contida, advinda, a gente pode dizer de alguma maneira, pela repressão à identidade da pessoa também. Entendi. Né? Então, olha a ligação com o torácico. Sim. Né? E aí vai entrando nas questões também tanto dos órgãos das vísceras quanto as repressões sexuais também, né? Que daí é mais específica do pélvico, mas como existe essas ligações dos diafragmas, né? Então, mais uma vez é isso, a gente vai trabalhando muito essa liberação dessas raivas primitivas também, essas raivas contidas ali, né? Porque muitas vezes a pessoa ela bloqueia isso sem saber, né? Então, é uma pessoa que quando faltou identidade, então falta também energia naquele diafragma, né? Então, é um diafragma mais hipoorgonótico, como a gente diz, baixa carga energética. Mas se ele está numa alta carga energética travado também, né? Porque ele é isso, ele pode estar travado em alta carga energética ou baixa carga energética. Se ele está travado em baixa carga, a gente pode ligar muito a questão de oralidade, de identidade, vazio. Entendi, Né? sim. E se ele está travado em alta carga energética, aí a gente pode ligar essas emoções mais fortes, mais contidas. Raiva primitiva. Raiva pelo quê? Também. Pela repressão que a pessoa viveu e que ela tinha que conter. Né? Claro, porque daí ela não podia ir contra as figuras de autoridade. Pai, mãe, ou quem quer que tenha feito esse papel de figura de autoridade, né, na vida da pessoa. Então é isso, a gente vai trabalhando com exercícios justamente de botar essa expressão, botar essa raiva para fora também, né? E aí a gente vem percebendo como que estão as tensões, né? Muito ligado a fígado, né? Movimento da madeira, da raiva, da agressividade, né? Então essa agressividade está dirigida para onde?
Porque a agressividade saudável é aquilo que nos impulsiona no mundo também. Né? Sim. A medicina chinesa traz muito isso. O movimento da madeira é um movimento que traz justamente um movimento. É o vento, é o verde, é o crescimento. Então, se essa agressividade natural ela está contida, ela está fazendo o quê? Ela está atacando a energia do fígado e da vesícula. Né? E está desequilibrando, obviamente, todos os outros órgãos e todos os canais energéticos do nosso corpo. Não está permitindo que eu me expresse, não está afetando meu fígado, está afetando minha vesícula, está fazendo com que qualquer situação ali, por mínima que seja, a pessoa já manifesta, explode, né? O famoso, a pessoa explode, né? Perfeito. Por essa raiva contida, né? Vamos passar direto agora para o abdominal, que também já é logo em seguida, Sim. para a gente deixar um pouco mais de tempo para o pélvico, que talvez tenha mais riqueza de detalhes ou experiência. Também, exatamente. Segmento abdominal, professor Hakim. Então, abdominal tem muitas questões ali também, porque é isso, todos os órgãos, as vísceras, né? Então é isso, já entrou mais ali profundamente nas questões inconscientes também. Então a pessoa, é como eu disse lá no começo, né? A pessoa não liga um desequilíbrio no corpo dela, uma enfermidade, vamos dizer assim, com algo emocional, né? Mas é isso que a medicina chinesa também é isso, traz aí mais de 5.000 anos essa correlação perfeita, né, que existe entre as emoções e como os nossos órgãos, as nossas vísceras estão sendo afetados por isso, né? Então, por exemplo, pega estômago e baço, né, que é o movimento da terra, que é o movimento do centramento, a gente estar aterrado, enraizado, né? A questão da preocupação excessiva, né? Então, a pessoa não digere bem situações emocionais e físicas da vida, né? Então, mas primeiro, por que ela não digere o físico? Porque isso veio de um campo emocional primeiro. Sim. Né? Então, azia, má digestão, né? Dificuldade de digerir, né? Dificuldade de digerir o quê? Né? Então, isso vem de um campo emocional energético primeiro. A medicina chinesa já diz isso pra gente. Isso sempre vem ali, né? De um campo espiritual primeiro, aí passa para um campo energético e aí vai passar para o campo físico, para o corpo físico, para a fisiologia, né? Então, isso vem desse campo energético primeiro, né? Nesse campo emocional da pessoa, o que ela não consegue digerir, né? Que ela fica ruminando, né? Então, a pessoa que tem insônia, por exemplo, que fica ruminando coisas durante a noite. Sim. Fica passando ali, né? Então, isso vai debilitando o movimento da terra, o estômago e o baço, né? E aí, de alguma maneira, a pessoa vai buscando equilibrar isso, só que ela busca equilibrar isso de uma maneira desequilibrada, né? Que é comendo doce em excesso. Porque, inicialmente, o que o doce faz? Traz a pessoa para cá. Só que depois o açúcar químico, ele faz o quê? Ele deixa a pessoa mais ainda para cima e perdida e desequilibrada, né? Mas inicialmente, por quê? Porque a pessoa está buscando o doce, mas a pessoa está buscando o doce da natureza, que são as raízes, né? Que é a batata doce, que é o aipim, né? Alimentos que crescem na terra, debaixo da terra, né? Por exemplo. Então, essa questão da medicina chinesa, a gente vai indo longe. Sim. Né? Mas só para trazer um pouquinho, assim, essas correlações dos alimentos também. Só que daí a pessoa vai no desequilíbrio, ela vai buscar aquilo em excesso, que é o doce, né? Aí passa ali pro, então, baço, né? Que tá ligado também aí junto com o movimento da terra, do estômago, né? Que está sendo afetado por essas questões digestivas também, né? Aí vai passando pro intestino grosso, por exemplo, né? Intestino delgado, desculpa. O delgado é a ligação com o coração, né? Que é o movimento do fogo. Então, a ansiedade. Por que a ansiedade a pessoa sente como se fosse aqui? E aí, diafragma também. Porque essa ligação com o movimento do fogo, né? A ansiedade que pega a pessoa ali, que também aí é isso. Solta o intestino ou prende, né? Algumas pessoas ficam com o intestino preso e outras ficam com o intestino solto quando estão ansiosas, por exemplo. Né? Então, tem muito essa ligação dessas questões de ansiedade de futuro também, que a ansiedade do futuro também é o diafragma, né? Além do abdominal, né? Mas essa questão do coração, a pessoa, então uma energia do coração ali, do fogo, que está muito em excesso também,
né? Então, justamente isso, a energia do fogo estando em excesso, o que ela faz? Ela seca a pessoa por dentro. Então, a pessoa tem dificuldade de evacuar, por quê? Porque as fezes estão secas, Sim. porque o movimento do fogo secou, né? O cocô ali dentro da pessoa, né? As fezes, e justamente ela tem essa dificuldade de também evacuar. E daí a ligação com o grosso também, né? O intestino grosso que faz a ligação com o pulmão, né? Que são os órgãos, as vísceras ali, a ligação, né? A última via de evacuação do nosso corpo, né? Então aí muito as questões dos apegos também emocionais, né? Nessas vísceras do intestino grosso, né? O apêndice ali também, nessa Sim. região, né? Então, os desequilíbrios que acontecem ali também, porque essa dificuldade da pessoa também desapegar, né? Desapegar de determinadas situações, né? E aí o fígado e a vesícula, como eu já falei, essa questão de raiva, de agressividade contida, né? Daquilo que se materializa, por exemplo, né? Em cálculos biliares, por quê? Porque é justamente uma coisa que a pessoa não bota para fora, É. né? Então, assim, bem resumidamente, é isso. Excelente. São muitos detalhes, são muitas informações, muitos aspectos que a gente pode trabalhar. Mas vamos chegar agora para o último segmento, sétimo e último segmento, segmento pélvico. É verdade que ele é um dos últimos a ser trabalhado, professor Hakim, numa terapia assim, de forma mais intensa? Sim, justamente assim no processo terapêutico, assim, de todas as terapias corporais, que a gente vai seguindo essa base haitiana, né? Essas questões da sexualidade, elas são as últimas a serem trabalhadas. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar todos os traumas anteriores da pessoa, né? Para poder chegar nesses traumas sexuais, né? E traumas sexuais não são diretamente assim uma questão de um abuso sexual direto que a pessoa tenha vivido, Sim. mas qualquer tipo de abuso físico, verbal, psicológico, né? Então eu costumo dizer que essas questões dos limites, né? Tá. Os limites estão muito ali na questão do segmento pélvico, né? Por quê? Porque são os limites impostos e os limites ultrapassados também, né? Da pessoa ali, daquela criança naquele desenvolvimento, né? Naquele primeiro desenvolvimento também, né? Aquele primeiro desenvolvimento sexual. Então, antes de chegar nas repressões, né, sexuais, são as questões dos limites, né, que foram impostos ou os limites ultrapassados, né? Que entra naquela questão do complexo de castração. Sim. Antes de chegar lá nos bloqueios sexuais. Porque justamente essa questão dos bloqueios sexuais dá muito pano para manga. Dá. Né? Porque é isso, o pai e a mãe que têm os seus bloqueios sexuais não trabalhados, eles não conseguem lidar com a questão da sexualidade infantil latente que começa a se manifestar, né? Ali pelos 5, 6, 7 anos de idade. Fase edípica, né? Exatamente. Que é quando justamente é aquele primeiro despertar sexual. Só que o despertar sexual da criança é o despertar sexual do descobrimento, né? Ali a criança começa a perceber, né? Eu sou diferente, né? Existe a diferença, né? Entre os sexos, né? Então aí como que o pai e a mãe vai lidar com aquilo, né? Aquelas situações de justamente isso, o centro energético ali tá, né? A energia, a mielinização do sistema nervoso está subindo, está crescendo naquela parte. Então a criança está tendo mais sensações também ali, né? No Sim. abdômen e no genital, né? Então tá começando ali aquela descoberta, né? E aí como que o pai e a mãe vai lidar com aquilo, né? A criança bota a mão, né? Tira a mão daí, é feio, é sujo. Se é feio, se é sujo, aquilo ali inflama. Aquilo ali começa um processo de enfermidade, por exemplo, né? Tira a mão daí, não pode, né? Então não pode botar a mão ali, né? Então é isso, né? É uma questão de como que o pai, a mãe, as figuras ali parentais, né? Na vida daquela criança, como que vão lidar com essas questões emocionais, né? Porque daí é isso, junta, né, a história das crianças ali que se juntam e começa a perceber, né? Nossa, olha, ela não tem, eu tenho, né? E aí começa, né, aquela ânsia de querer descobrir, né? Porque a sexualidade da infantil é isso, é descobrimento.
é descobrir, né? Não é uma que vai ter uma experimentação sexual, é uma descoberta interna. Eu sou Sim. diferente, eu tenho essas sensações. O que são essas sensações, né? E aí como que o pai e a mãe vai lidar com isso, né? Se vai reprimir, aquilo vai gerar enfermidades e aí vai gerar, né, todos os tipos de desequilíbrios ali sexuais, somatizações na pelve, então dores lombares, quando a gente tá falando dali da parte, por exemplo, posterior, né, então dores lombares, questões do quadril, né, e aí a gente vai entrando depois justamente nas questões sexuais ali, o vaginismo, a ejaculação precoce, qualquer tipo de enfermidade que envolva esse campo sexual, né? Entendi. Então isso advém dessas questões, né? Desses limites aí, né? E claro que infelizmente a gente sabe que tem as questões dos abusos também que acontecem, né? Mas às vezes essa questão do abuso ele pode ser mais sutil, como eu disse, um olhar, né? Um abuso psicológico, né? Um abuso verbal, né? Um limite ultrapassado ou um limite imposto ali para a criança, né? E Hakim, para a gente já finalizar, você abordou essas questões familiares do pai e da mãe, né? Em relação à criança, como essas experiências estão conectadas até possivelmente com somatizações. É por isso que Reich ele apostava e apontava a prevenção, né? Não só o tratamento depois que acontece o problema, mas também um projeto de prevenção da neurose, né? Um projeto de saúde mental para as próximas gerações. Exatamente. Mais uma vez trazendo da medicina chinesa também, o que a medicina chinesa já trazia, né? Essa questão de o entorno, o ambiente, ele tem que se adequar àquela mulher que ali tá grávida, né? Que tá esperando um novo ser chegar nesse mundo, né? Então a medicina chinesa é uma coisa que ela já traz também, né? O ambiente tem que se adequar àquilo, né? E existem aí provérbios em outras culturas do mundo também, né? Que dizem isso, né? Por exemplo, tem um provérbio africano que diz, né? É necessário toda uma tribo para criar uma criança, né? Então todo o ambiente também tem que se adequar àquele ser que está chegando. E justamente isso que o Reich traz nessa questão da prevenção das neuroses, né? E o Reich foi indo muito para essa questão da educação, né? Ele foi percebendo, tá, é a fase intrauterina, são as emoções da mãe, são as emoções do entorno que estão afetando, né, aquela mãe e que obviamente vai afetar o feto, vai afetar o bebê e vai deixar essas marcas. Então a gente tem que trabalhar justamente como você disse, na prevenção, né? Então já pensando que esse ambiente em torno da mãe tem que estar ali o mais equilibrado possível também. Então como que é a relação ali com o restante da família, com o pai, né? Se existe relação com o pai ali, né? Como que é todo esse ambiente familiar, esse ambiente sistêmico, como a gente diz também. Sim. Né? Então é muito importante perceber como que foi tudo isso, né? E, de alguma maneira, buscar prevenir, né? Prevenir essa neurose de acontecer, né? Porque como o Reich, ele, em algum momento ele percebeu, cara, trabalhar com as pessoas adultas é um desafio, né? Porque são anos ali de questões emocionais que vão sendo sobrepostas umas às outras, né? Sim. Então, se eu começar lá na prevenção disso, na prevenção lá na mãe ainda, nas emoções que aquele bebê, que aquele ser, ele vai absorver, né? Do campo familiar, do que está acontecendo no ambiente, claro, né? No lugar que a pessoa está vivendo, né? No ambiente familiar como um todo, né? Das necessidades que foram satisfeitas ou que não foram satisfeitas também, né? Necessidades físicas, né? Necessidades emocionais da mãe, né? Professor Hakim, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado aí pela oportunidade. A gente teve a felicidade de se encontrar aqui e gravar esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser muito rico para cada um que vai assistir. Foi uma aula sofisticada sobre corpo, mente, emoção, energia, trazendo aí vários olhares, vários campos dos saberes, mas que todos eles parece ter um eixo em comum, né? Tem uma matriz. Então, obrigado a cada um que já assistiu, que vai assistir esse podcast. E, professor Hakim, você trabalha com cursos, tem uma rede social, não é isso?
Então, eu tô aqui em Floripa porque esse final de semana vou ter um training aqui, né, de liberação somática. Vai começar hoje, né, com a aula online, com a parte teórica online. E aí vou dar turmas também em Portugal, esse ano, né? Vou dar turmas em Portugal, na Espanha, Irlanda, Inglaterra, Noruega e Suécia. E aí eu tô vendo ainda como é que eu vou fazer para voltar para o Brasil aí ano que vem. E sim, daí tem o meu Instagram ali, que é o Hakim Terapia Somática, o Facebook também, né? E ali daí as pessoas podem ir acompanhando também, né? A agenda, e tudo que eu vou compartilhando ali também. E eu vou reativar o meu canal do YouTube também, que tá parado ali faz alguns anos. E agora eu vou dar uma reativada nele ali, uma avivada nele também. Excelente. Com vocês, professor Rafael Hakim, esse foi mais um podcast Entre Mente e Corpo. Muito obrigado e até o próximo episódio.